Hoje nós vamos falar sobre três grandezas fundamentais para entendermos a mecânica clássica. Não sai daí. Fala, meu bichinho, professor Adam Medeiros chegou para mais um vídeo incrível nessa jornada fenomenal sobre a mecânica clássica. E hoje nós vamos falar sobre três grandezas que são fundamentais, como eu falei, para o entendimento dessa mecânica clássica, que são o tempo, é ele mesmo, o tempo, a massa e a força. Essas três grandezas, elas são essenciais para que nós possamos entender completamente, por exemplo, as leis de Newton, a energia, que são frentes fundamentais na parte de mecânica clássica. Só um preâmbulo é que a aula de hoje vai ser bem qualitativa, então a gente não vai para o quadro hoje, vai ser mais uma conversa para que vocês entendam perfeitamente os conceitos de tempo, massa e força na mecânica clássica. Professor, por que você está frisando sempre que a gente vai trabalhar isso para a mecânica clássica? Isso muda para outras frentes da física? Na verdade, sim. E a gente vai falar sobre isso agora, quando falarmos sobre a primeira grandeza, que é o tempo. Então vamos a ele. O tempo, todo-poderoso tempo, é aquela grandeza que acompanha todas as frentes da física. Em qualquer que seja o assunto físico que você vai se deparar também com o tempo. E a visão clássica do tempo, ela é uma visão simples de entender. Então, na visão clássica, na física clássica e, consequentemente, na mecânica clássica também, o tempo é o parâmetro universal com o qual todos os observadores estão de acordo. Como assim, professor? Mas na visão moderna isso não é verdade? Na verdade, essa é a beleza maior do trabalho do Einstein, ou uma delas, né? O Einstein, ele trouxe, junto com os seus contemporâneos, a física moderna, e dentro dessa física moderna tem a descrição do tempo sendo relativo, e esse é o coração da relatividade de Einstein, que é o tempo não ser mais absoluto. Se eu tiver dois observadores, um se movendo em relação ao outro, o tempo passa de maneira diferente para esses dois observadores só por um estar se movendo. Então, na visão clássica, isso não ocorre. Se eu tiver três observadores, um em repouso, um em um veículo viajando a 100 km por hora e um em um superavião viajando a 500 km por hora, e eu tiver três relógios completamente sincronizados, quando um evento acontecer no observador que está em repouso, esse evento ocorre ao mesmo tempo nos três observadores. Um outro exemplo é, se eu tiver esses três observadores com relógios sincronizados de novo, eles podem viajar na velocidade que eles viajassem, essa era a visão clássica do tempo. Eles podem viajar a qualquer velocidade que quando eles parassem e comparassem os relógios iam estar exatamente iguais. Na verdade, o Einstein veio para revolucionar isso tudo e ele mostrou de maneira muito elegante no seu trabalho da relatividade, por isso que ele revolucionou toda a física, que na verdade o tempo não é absoluto, o tempo é relativo e ele depende da velocidade com a qual o observador está se movendo. Então esse é o conceito de relatividade, mas não é à frente dessa disciplina. A gente vai falar sobre a descrição clássica, e na descrição clássica do tempo, como eu falei, simples de entender, o tempo ele é aquele parâmetro universal, constante e absoluto, ou seja, não há variações entre tempos com observadores com diferentes velocidades, por exemplo. Um parêntese que eu queria fazer na aula de hoje, e que foge um pouquinho do tema dessas três grandezas que a gente vai falar como foco central, é sobre os sistemas de referências. Na mecânica clássica é fundamental que você escolha adequadamente o sistema de referências. Então, esse sistema de referências, a gente, em geral, tenta simplificar o máximo possível. Lá na física básica é mais simples de entender essa questão do sistema de referências. E aqui na mecânica clássica ela é ainda mais importante. Por quê? Porque os problemas tendem a ser mais complexos e se você não escolhe adequadamente o sistema de referências, você pode ter muito trabalho nas equações. Então, por exemplo, em geral, se a gente tem um problema de plano inclinado, a gente utiliza o eixo de referências como sendo o eixo do plano inclinado para que facilite na hora de fazer os cálculos. Se a gente escolher o sistema de referência padrão horizontal, você vai ter mais trabalho
para calcular todas as forças que atuam no sistema, por exemplo. Uma outra coisa que a gente precisa entender, que a gente ainda vai falar durante essa disciplina, são os sistemas de referências inerciais e não inerciais. Então, qual é a diferença entre eles? O sistema de referências inercial é aquele que concorda com a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que a gente vai falar no próximo vídeo. O que é um sistema inercial, né? Um sistema de referências inercial é aquele que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, na ausência de forças externas diferentes de zero. Eu já estou trazendo o elemento da força aqui, né? Nesse tipo de sistema de referências, as leis da física, elas são consideradas na sua forma mais padrão, mais básica. Já um sistema de referenciais não inercial é aquele que está acelerado em relação a um sistema inercial. Então ele pode estar acelerado por ter uma força resultante atuando sobre ele, ou ele pode, por exemplo, estar girando, que não é diferente disso que eu acabei de falar. Na verdade, um sistema que gira, ele está submetido a uma força centrípeta e está submetido a uma aceleração centrípeta também. A gente vai falar sobre isso nessa disciplina. Mas isso diferencia duas coisas importantes que a gente vai falar bastante nessa disciplina e que é bom tocar nesse assunto já nesse início, que são o sistema de referências inercial e não inercial. Então vamos à segunda grandeza fundamental para entendermos a mecânica clássica, e ela é a massa. A massa dos corpos, ela acompanha a mecânica clássica porque ela tem um papel muito fundamental no movimento dos corpos. Intrinsecamente, nós podemos falar que, um químico vai gostar dessa descrição, que a massa é a quantidade de matéria que há num corpo, né? Então, se eu tenho 70 kg, como eu tenho, isso significaria que existem 70 kg de matéria no meu corpo, né? Então essa é a descrição, combina mais com a química e não está equivocada. Agora, se falarmos sobre a física e a mecânica e como a massa se relaciona com o movimento dos corpos, na verdade, a descrição da massa ela tem uma relação com a dificuldade de retirar o corpo da inércia. Como assim, professor? Explica de novo. Simples. Imagine que você tenha um carro e um caminhão enorme. Imagina ainda que eles estão em repouso, tá? Com velocidade igual a zero, estão paradinhos. Se você quer empurrar esses dois corpos, um carro e um caminhão, para torná-los em movimento, qual você vai ter mais dificuldade para empurrar, o carro ou o caminhão? Obviamente que é o caminhão, você não vai conseguir empurrá-lo, né? Por que isso? Porque ele tem mais massa. Então, quanto maior a massa, maior a dificuldade de imprimir uma aceleração do corpo, ou seja, de mudar o seu estado natural de movimento. Por outro lado, uma vez em movimento, é muito mais difícil para o caminhão parar, exatamente por causa disso, porque ele tem mais massa e, consequentemente, na física a gente diz que ele tem mais inércia por ter mais massa. Então, a massa está ligado com algo que a gente chama de momento de inércia, que é a dificuldade de tornar esse corpo em movimento ou de parar esse corpo. Então, os freios de um caminhão têm que ser muito mais efetivos e ele precisa de um espaço muito maior para frear. A massa, como eu falei, para fechar o raciocínio, tem muito esse viés de a dificuldade de tornar um corpo em movimento. E esse corpo possui mais massa. Então, uma bicicleta é muito mais fácil de entrar em movimento do que um carro, que é muito mais fácil de entrar em movimento do que um caminhão e assim por diante. Obviamente que a descrição da massa ela também está acompanhada no nosso cotidiano com uma outra formulação muito importante na física, que é a formulação do peso. Então, quando eu falo 70 kg, o que eu fiz? Eu fui lá na balança, eu subi na balança, tá? E a balança verificou a força com que meus pés empurram a balança para baixo. Essa força é devido à força peso. Então, o que a balança faz? Ela verifica o peso com que eu empurro a balança para baixo, leva em consideração a aceleração da gravidade, que no planeta Terra é em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado, e com isso ele chega à minha massa aproximada, que é 70 kg. Para fechar a aula de hoje, vamos falar sobre a terceira grandeza que eu falei no início, que é a grandeza força.
Então todos nós temos uma noção muito clara do que é força, mas também existe muita confusão sobre o que é força. Não sei se vocês lembram, talvez não seja do tempo de vocês, mas existe o desenho do He-Man, que ele, quando vai virar He-Man, é o meu xará, o Príncipe Adam, quando ele vai virar o He-Man, ele levanta a espada de Grayskull e fala: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força, né? Na verdade, ninguém tem força. O primeiro erro básico sobre a força é que você não possui força. Você possui energia para aplicar a força. A força é algo aplicado ou aplicável entre dois corpos, entre um corpo e outro. Assim sendo, o conceito de força ele surge de algo muito simples. Imagine que tem, de novo, um carro parado e você quer colocá-lo em movimento. Para você colocá-lo em movimento, bom, o princípio da inércia que a gente vai ver na próxima aula diz que o corpo, quando ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso até que uma força externa diferente de zero atue sobre ele. Então aí já surge o conceito de força. Força é algo que é aplicado em um corpo para modificar a sua posição inicial, ou seja, a imprimir uma aceleração ao corpo, a tirá-lo do repouso ou modificar o seu movimento retilíneo uniforme. Então a aceleração ela pode ser feita para aumentar a velocidade, para diminuir a velocidade, e isso tudo, essa aceleração, ela vem intimamente ligada com a força, que aí já entra a segunda lei de Newton, que a gente também vai falar na aula que vem. Então, lembrando novamente, quando você tem um cara que é muito forte, fui pra academia, tô bombado, tô marombado, na verdade, ele não é forte, fisicamente falando, ele não possui muita força. Ele possui muita energia e essa energia pode facilmente ser transformada em força. Então essa energia tem a ver com o tônus muscular dele. Ele possui muitos músculos e os músculos possuem muita energia para ser transformada em força. Mas na verdade não significa que ele tem mais força do que outra pessoa. Então o conceito físico de força ele passa por uma aplicação. Quando você aplica uma força para retirar o corpo do seu estado natural. Bonito, né? A física é muito elegante, realmente. Então, pessoal, uma vez sabendo essas três grandezas básicas, junto com a outra que a gente já definiu, que é o espaço, então agora nós sabemos o que é o espaço e como defini-lo, nós sabemos o que é o tempo, a massa e a força. Então, essas quatro grandezas fundamentais vão nos dar a bagagem teórica que a gente precisa para entrarmos aí sim nas leis de Newton, uma das leis mais famosas da física, que todo mundo, independente se gosta de física ou não, conhece. Isso também é muito legal. E a partir da próxima aula a gente já vai começar a dar uma descrição matemática a isso. A matemática da mecânica clássica ela tem um formalismo um pouquinho diferente, mas vocês vão ver que é mais para facilitar depois, na hora que a gente tiver discutindo os problemas. Então fiquem tranquilos, porque o pai está aqui para proteger vocês. Então pessoal, é isso. Como eu prometi, o vídeo ia ser um vídeo curto e mais teórico. Nos vemos na próxima aula. Fui!